Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 13 de abril, quarta-feira da Semana Santa. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Quero acolher você que pela primeira vez está aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, seja bem-vindo. E a todos os que acompanham pelo YouTube, você sabe, é muito importante o like, o joinha e algum comentário, nem que seja um amém. Isso aquece o vídeo e faz a gente aparecer para mais pessoas e assim, graças a Deus, muita gente todos os dias tem encontrado esse nosso canal de evangelização. Amanhã terá início então o Tríduo Pascal e nós vamos transmitir a Santa Missa do Tríduo Pascal da quinta-feira Lava Pés às 21 horas. Amanhã, 6 da manhã, não tem missa. Todo dia a gente tem missa às 6 da manhã, Tríduo Pascal não. Amanhã, quinta-feira, às 21 horas, sexta-feira, 3 da tarde e sábado, às 20 horas, para você nos acompanhar aqui no Tríduo Pascal. Lembrando, querido, eu sei que você sabe, o Tríduo Pascal você vai celebrar na sua igreja, com o seu padre, com a sua comunidade, aí na sua paróquia, na sua capela. Essas transmissões de YouTube é para quem de fato, por algum motivo justo, não pode ir à celebração ou depois tem tempo para assistir às vezes a pregação do padre de novo, tá certo? Mas hoje então, último dia, onde nós celebramos de roxo, o último evangelho antes do início do Tríduo Pascal. A igreja proclama para nós hoje o evangelho de Mateus capítulo 26, versículo de 14 a 25, e diz assim: Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nesse último evangelho, antes de iniciarmos o Tríduo Pascal, a Paixão do Senhor, nós temos aqui esse relato de São Mateus, onde nós vemos essas posturas de Judas. Judas que se distancia, se separa de Jesus, mas também dos próprios discípulos, da comunidade primeira cristã da igreja. O evangelho começa dizendo então que Judas procura aqueles que têm poder para matar Jesus e diz: O que me dareis se vos entregar Jesus? E o combinado então são 30 moedas de prata, que era o preço do escravo mais simplesinho que pudesse haver. Entrega Jesus por pouco. Mas é interessante: o que me dareis? O que eu vou ganhar se eu entregar Jesus? Já logo na sequência, vem lá então dizendo assim, que os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Onde o Senhor quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Duas perguntas muito diferentes. Judas, o traidor, o que eu ganho em entregar Jesus? Os outros discípulos vão a Jesus e perguntam: Jesus, o que o Senhor quer? Vejam, uns na postura do serviço, o outro na postura do lucro. O que eu ganho com isso? E talvez fosse essa a mentalidade de Judas o tempo todo em relação a tudo, em relação ao próprio Jesus, em relação ao seu próprio apostolado. O que eu ganho? E o ser humano que vive se perguntando o que eu ganho, de algum modo ele trai as pessoas. Porque quem pensa só em si, no seu prazer, no seu descanso, na sua fama, no seu lucro, ele vai trair alguém. Porque o outro, muitas vezes na sua vida, na minha vida, nas exigências próprias do amor, ele não nos dá lucro, não nos dá descanso. O amor é uma experiência, às vezes, do prejuízo, do cansaço, do caminhar do lado, do ir mais devagar, não é assim? O próprio Jesus é para você e para mim, muitas vezes, o ser cristão, muitas vezes na concretude da vida também é isso.
É uma experiência do prejuízo, do atraso, né? Do perder, do abrir mão. Judas é essa mentalidade do eu não perco nunca, não perco para ninguém, eu ganho sempre e ganho em tudo. O que eu vou ganhar, né? Se eu entregar Jesus? E veja, entregar Jesus também é entregar o próximo. Entregar Jesus também é trair o irmão, o ser humano. Do outro lado, os discípulos, que não estão se perguntando o que vamos ganhar, mas Jesus, o que o Senhor quer de nós? É Páscoa, o Senhor gostaria que essa Páscoa fosse diferente, fosse especial? Veja, a disponibilidade de agradar, de servir, de ser companheiro, né? E aí, então vem o relato que Jesus então faz esse anúncio. Né? Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. E aí olha que interessante o Evangelho dizer assim, eles ficaram muito tristes e começam a perguntar: Senhor, será que sou eu? E essa pergunta, irmãos e irmãs, ela é muito importante. Os discípulos talvez pudessem todos, de canto de olho, olhar para o outro, olhar para Judas e dizer: eu aposto que vai ser ele o traidor. É interessante esse movimento de que eles não fizeram isso, eles olharam para si, cada um olhou para si e falou: Jesus, será que sou eu? Será que eu sou capaz disso? E veja, meus irmãos, nós todos somos capazes de todas as coisas. Nós somos capazes de tudo. Essa pergunta é uma pergunta muito boa de ser feita e necessária, de algum modo ela até nos protege. Será que eu seria capaz de fazer essa coisa que eu tanto condeno? Será que eu seria capaz de fazer essa coisa que eu tanto repudio? E sim, meus irmãos, nós somos capazes. Sem a graça de Deus, o ser humano é capaz de fazer coisas das quais ele vai se arrepender para o resto da vida. Nós somos capazes, às vezes, de ferir alguém para sempre, né? Olha só, Senhor, será que sou eu? É importante esse movimento da nossa vida. Às vezes a gente vive muito disperso em função do outro. Será que é ele? Será que é ela? Mas esse não tem cara. Não tem cara, mas aquela lá também não tinha. E a gente gasta um tempo com a vida alheia. Quando a pergunta mais importante é: será que eu sou capaz? E aí cada um precisa olhar para dentro do próprio coração, né? E aí Jesus vai dizer: quem vai me trair é aquele que põe a mão no prato comigo. Né? Eu vou morrer, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido, né? E veja, quem vai trair o Filho do Homem é aquele que põe a mão no prato com Jesus, toma do pão. Nós estamos aqui na Santa Ceia, a primeira Santa Missa. Ai daquele que traz Jesus na Eucaristia. Hoje, na grande maioria das dioceses do Brasil, do mundo, é hoje que se celebra a Missa do Crisma, né, onde os padres, os sacerdotes, ao redor do seu bispo, vão renovar, né, vão renovar as suas promessas sacerdotais, da sua ordenação sacerdotal. E veja, meus irmãos, e são feitos também os santos óleos, né, o óleo do batismo, o óleo do crisma, o óleo da unção dos enfermos, feito pelo bispo e que vai então para as paróquias. Hoje é dia de rezarmos pela igreja, pelos bispos e pelos padres. Olha o que Jesus diz: seria melhor não ter nascido do que vir a ser esse tipo de gente que coloca a mão no prato e trai o Filho do Homem. Né? Jesus está falando aqui sobretudo dos sacerdotes. Claro, essa palavra vale para toda e qualquer pessoa, todo e qualquer cristão, em qualquer instância e circunstância própria da sua vida. Mas quanto mais e muito mais para aqueles que colocam a mão no cálice, no prato, os padres, os sacerdotes. Hoje nós devemos rezar pela igreja de modo especial, não é? Porque veja, ser chamado a ser um apóstolo, como foi o caso de Judas, é uma grande honra, é uma grande distinção, mas pode se transformar numa grande tragédia. Ai daquele que trair o Filho do Homem, né? Seria melhor não ter nascido. Meu Deus, o sacerdócio é uma honra muito grande, mas Jesus está dizendo: era melhor não ter nascido, se for para ao longo do caminho pôr a mão no prato, consagrar a Eucaristia e depois entregar e trair o Filho do Homem. E aí Judas, o traidor, vai perguntar: mestre, serei eu? Veja, ele quer saber de Jesus. Jesus diz: você que está dizendo. Não sei, Judas. Será que vai ser você? Olha aí dentro de você, né? Judas, de novo, essa imagem do: será que sou eu? Será que eu sou capaz? O que você acha, Judas? Né? Veja, eu preciso saber de mim, né? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Mestre, serei eu? Jesus fala: não sei. Você acha que pode ser você? Olha para dentro de você. Para de perder tempo para fora. Começa a olhar para dentro e encontrar se você é esse traidor. Mas hoje, irmãos e irmãs, nesse último evangelho, antes de entrarmos no Tríduo Pascal, rezemos pelos sacerdotes da igreja, por todos os padres, rezemos por todos os bispos, porque o sacerdócio é algo de tão grande, tão maravilhoso, que quem o trai parece que era melhor, nas palavras de Jesus, nem ter nascido.
Meu Deus, que coisa pesada, não é? Que coisa grande, para que os padres, os sacerdotes, os bispos, nós, né, que ganhamos de Deus esse chamado, esse sacramento, sacramento da ordem, não sejamos traidores, né? Não sejamos no número dos sucessores de Judas Iscariotes, o traidor, mas possamos viver com dignidade esse ministério tão grande que o Senhor nos confiou. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.